eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. Antes de tudo, pedir desculpas pelo som, que eu acho que vai ficar atrás aí, mas é que eu já tinha preparado tudo pra gravar isso aqui e já deu muitas coisas erradas antes de eu começar a gravar. Muitas coisas erradas antes de eu começar a gravar. E aí, se eu não gravar hoje, eu não sei quando que eu vou gravar, tá? E eu estou um pouco ansiosa com isso aqui, tudo, então... Este é um vídeo de abertura de um projeto que eu quero fazer aqui no canal, que é o Entre Mundos, Stephen King e a Torre. No caso, Stephen King e a Torre Negra, ou Stephen King e as conexões com a Torre Negra, sabe? Então, eu vou apresentar o projeto nesse vídeo e eu espero muito que dê certo, tá? A ideia desse projeto, né, a ideia do Entre Mundos, é desbravar, desvendar, destrinchar as conexões existentes dentro de um universo. Não só do Stephen King, tá? Tipo, talvez também de outros autores no futuro. Por enquanto eu vou focar só no Stephen King mesmo. E se tudo der certo, eu talvez faça de outros autores aí, né? Que a gente sabe que tem grandes conexões, assim, entre as suas obras. Mas a minha primeira vítima, e quem que eu vou focar aqui nesse vídeo também, é o Stephen King. E o multiverso que ele criou, será que a gente pode chamar assim de multiverso? Que é da série negra, nossa, da série negra não, que é da Torre Negra com os outros livros do autor, tá? O Stephen King, ele é um autor que nem precisa de apresentação, eu acho, né? Todo mundo conhece bastante ele. E todo mundo já leu algum livro dele, ou pelo menos já ouviu falar de algum livro dele. Mas mesmo assim eu vou trazer um pouquinho, né, uma introdução primeiro desse autor, pra gente entender qual que é a ideia do projeto. Talvez vocês olhem que eu olhe assim, porque o meu computador tá ali. E ele tá, tipo... Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais pra cá, inclusive. Atrás de vocês tá o meu computador que tá com o roteiro. Então se eu esquecer de qualquer coisa, eu vou olhar pro roteiro. E talvez eu olhe muito pro roteiro, porque esse é o meu primeiro vídeo roteirizado, tá? Então eu ainda tô aprendendo a fazer isso aqui. A bebezinha tá com medo do barulho do caminhão. Então a gente tem uma neném aqui, escondidinha, que ela tá com medo do barulho do caminhão. Mas, enfim, Stephen Edwin King, eu acho que é assim que se pronuncia, ele é um autor, né, norte-americano de terror, ficção científica, fantasia, ficção sobrenatural, suspense, e ele já publicou aí, tipo, cerca de 60 romances sobre o nome Stephen King, e uns 7 sob o seu pseudônimo, né, que é Richard Bachman, de novo não sei se eu tô pronunciando certo ou não. Além dele ter, tipo, vários contos, ele tem cerca de 60 contos, né, por aí. E ele tem também 6 livros de não ficção. E entre, né, essa vasta gama de obras do autor, nós temos A Torre Negra. A Torre Negra, ela é uma série, né, composta por esses 7 livros aqui e 2 contos, tá? Os contos, eles são mais extras, assim, né? Eles vieram depois da série já tá completa. E eles vieram pra expandir um pouco o universo. Calma aí que é a bebê. Mas a série em si é composta pelos 7 livros principais, que são esses desse boxezinho aqui, que é do meu irmão, inclusive, que eu vou estar pegando emprestado dele para poder fazer esse projeto e para ler também. Esses livros, eles vão contar a jornada do pistoleiro, né? O Roland Deschain, atrás da Torre Negra. Ele tem esse grande objetivo, né, de alcançar a Torre Negra e tudo que ela representa. Na introdução do primeiro livro da série, né, que é O Pistoleiro, que também é o menor livro da série, o Stephen King, ele fala como a Torre Negra não é só uma série pra ele, não é uma série de livros apenas, mas sim um grande romance. Então, é como se fosse um grande romance que
por acaso foi dividido em 7 livros. Essa é a visão que o Stephen King dá pra gente sobre essa série, logo na introdução do primeiro livro. E que eu acho que vai ser muito interessante aqui pra gente desbravar esse universo e pra gente entender o que que ele vai... O que que o autor, né? O que o Stephen King quer nos passar durante esse processo. E do que a gente pode esperar disso tudo. Inclusive, o King, ele traz pra gente que ele queria realmente criar o maior romance de todos. Esse era o objetivo dele com a série. Não só em extensão, mas também em majestosidade. Então eu acho que essa é uma visão interessante de se ter em mente, né? Pra acompanhar as coisas que vão vir pela frente, pra gente analisar essa série e pra gente talvez analisar também as outras obras que se conectam com essa série. Justamente isso, né? O autor, ele criou essa série maravilhosa. Eu já li os 7, ou melhor, eu já li os 6 livros da série, me faltou o último, tá? Me faltou ler o último. Mas dentro da série mesmo, nós já temos várias referências a outras obras do autor, nós temos coisas específicas que aparecem ali e que já demonstram que a série estaria conectada com outras coisas dele. Então, tipo, a partir dela a gente consegue entender, talvez, esse universo que o King estava criando, né? Essa conexão entre as suas obras, talvez uma conexão que a gente nem pensasse que existisse. A Torre Negra foi meu primeiro contato com o autor. E minha única leitura dele até agora, tá? Dos 6 primeiros livros, foram os únicos livros que eu li do Stephen King até hoje. E talvez pareça até engraçado eu querer fazer isso, tendo só lido esses livros. Mas talvez, tipo, lendo, assim, os outros livros dele, né, entrando em contato só com os outros livros dele, sem entrar em contato, de fato, com a série A Torre Negra, talvez a gente nem percebesse que estava tudo conectado de alguma forma. Não tudo, mas que algumas obras específicas estavam conectadas de alguma forma. Mas estão, né, essas obras estão conectadas e A Torre Negra é o que liga tudo isso. Então, essa é a ideia desse projeto, é pegar isso e a gente achar essas conexões, essas coisas onde elas se encontram, destrinchar a própria série, A Torre Negra, mas também trazer as coisas das outras obras do autor, né? Então, eu espero que isso funcione e eu espero que vocês gostem. Então, como eu falei, A Torre Negra foi meu primeiro contato com o autor, e eu já li os 6 primeiros livros, mas eu vou voltar desde o primeiro livro, ou melhor, eu já voltei desde o primeiro livro, eu já tô relendo O Pistoleiro, pra realmente ler com um olhar mais atento e trazer essas conexões com outras obras do Stephen King, tá? E nesse projeto vão ter vídeos assim, que eu vou parar e falar com vocês. Na maioria dos meus vídeos são assim, né? Eu paro e falo aqui com vocês. Mas nesse projeto vão ter vídeos que eu vou trazer coisas específicas, sobre cada livro, resumos. Mas também vão ter vlogzinhos, tipo, de eu lendo os livros e tal. O caminhão passando de novo. Mas também vão ter, tipo, esses videozinhos de blogs, né? Meus guardando leituras que eu sempre faço. E uma coisa, né, que eu tenho que deixar avisada é que esse primeiro vídeo não tem spoilers, mas os outros vídeos talvez tenham bastante spoilers. Afinal, eu acho que vai ser um pouco difícil tentar destrinchar esse universo sem entrar muito a fundo nele. Então, fica aí o aviso, né? Mas primeiro vamos começar com os livros que eu vou ler primeiro. Quer dizer, não sei se eu vou realmente ler eles primeiro, mas eu vou com certeza começar por eles e depois intercalando as outras coisas no meio do caminho, conforme eu for pensando. Talvez eu volte de novo nesses livros, mesmo depois, e releia uma terceira, uma quarta vez. Só o tempo vai dizer, tá? Mas aqui eu vou apresentar, então, os livros da série, né? São 7 livros principais, como eu falei. O primeiro deles é O Pistoleiro, no original The Gunslinger, que foi publicado em 88. Agora eu vou olhar um pouquinho mais pra lá, pra poder pegar as datas bonitinho. Depois nós temos o segundo livro, que é A Escolha dos Três, The Drawing of the Tree, que foi publicado em 87.
O terceiro livro da série é As Terras Devastadas, The Wastelands, que foi publicado em 91. O quarto livro é Mago e Vidro, Wizard in Glass, que foi publicado em 97. O quinto livro, que inclusive quando eu li foi o meu livro favorito, é Lobos de Cala, ou Wolves of Cala, que foi publicado em 2003. O sexto livro, A Canção de Susana, Song of Susanna, que foi publicado em 2004. E, por fim, o último livro, o sétimo livro, que é A Torre Negra, The Dark Tower, que foi publicado também em 2004. Esses são os 7 livros principais da série. Dá pra perceber que teve um gap, né, entre a publicação desses livros. O King, ele fala sobre isso na introdução de alguns deles. E os livros, assim, tipo, de um livro pro outro, pelo menos aqui tá aqui, o quinto livro, mais ou menos, no início dos livros tem um grande resumão do que aconteceu antes, por conta desse gap de tempo entre publicar um livro e outro, né? O próprio King admite que ele passou muito tempo. Então, pra pessoa que ficou esperando, né, a continuação da série, não precisar voltar e reler tudo de novo, ele colocava esse grande resumão, assim, no início dos livros. E essa edição que a gente tem aqui, que é a edição que eu vou, que é a edição que eu vou ler, ela tem esses resumões, tá? Então, realmente foi uma coisa do King mesmo. Ele explica mais ou menos os motivos, né? Tipo, foi realmente difícil. Teve uma época que ele teve seus problemas com drogas e álcool também. Então, muitas coisas, né, da vida do King interferiram na construção dessa série. E na demora entre um livro e outro, né? Mas tem esses grandes resumos. Pra gente não vai fazer muita diferença, eu acho, porque eu vou ler os livros meio que um seguidos do outro. Mas, na época, né, para as pessoas que estavam esperando, tinha ali, né, esses resumãos de tudo que aconteceu. Sabe quando você tá assistindo uma série e ela tem, no episódio anterior, ou nos últimos episódios, sabe? É meio como se ele tivesse feito isso mesmo. O primeiro livro da série, O Pistoleiro, ele é o menor livro da série, tá? Ele tem 224 páginas. E ele é bem confuso. Admito que agora relendo ele, ele faz muito mais sentido depois que eu li o resto das coisas da série. Mas quando você lê ele pela primeira vez, você é meio que jogado ali do nada. E sem ter muita informação. E o King não vai te dar as informações. Você foi jogado ali no meio da história. A história já começou. E você que lide com isso. Mas depois as coisas vão fazendo mais sentido conforme você lendo. Conforme você vai lendo, né? O último livro, A Torre Negra, ele é o maior livro da série. Como eu falei, eu ainda não li ele, mas ele tem 1152 páginas, o que é bastante página, né? É uma leitura longa aí. É o único livro que eu ainda não li, né? Mas ele é o último livro, é o livro que vai encerrar, né, tudo que aconteceu, vai fechar a história do Roland. E eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo desse livro e das coisas que possam vir a acontecer nesse livro, tá? Enfim, todos os livros foram publicados aqui no Brasil pela editora Suma, né? Que é a editora que tem aí o selinho do King, né? Que traz aí os livros do King pra gente. E, como eu falei, eu tenho aqui um box, né? Que é do meu irmão, que tem todos os 7 livros. Então eu vou ler todos os livros desse box aqui. E... enfim, os únicos livros que eu não tenho aqui, mas que eu também vou ler, são os 2 contos que saíram depois do final da série, né? Que, inclusive, eles não necessariamente são pós a série também, tá? Esses 2 contos são O Vento pela Fechadura, que é The Wind Through the Keyhole, perdoem a pronúncia, tá? Que foi publicado em 2012. E ele se passa ali entre Mago e Vidro e Lobos de Cala. Então, entre o quarto e o quinto livro, tá? E aí também temos o segundo conto, que são As Irmãzinhas de Elúria, né? Little Sisters of Elúria. Que esse já foi publicado em 98, né? Ele foi publicado antes do final da série e depois de Mago e Vidro.
Então, antes do quinto, do sexto, do sétimo livro, foi publicado esse contozinho, As Irmãzinhas de Elúria. E ele é uma história que ela se passa antes do primeiro livro da série, tá? Ela se passa antes de tudo, é tipo um prelúdiozinho. E faz sentido um pouco agora, parando pra pensar, ter vindo depois de Mago e Vidro, porque em Mago e Vidro a gente tem contato com as coisas que se passariam antes do primeiro livro da série. Tá, então... Tem também alguns quadrinhos da série, né? Ela produziu aí bastante coisas que eu não garanto que eu vou ler, tá bom? E nós temos também um filme, né? Um filme que saiu, não lembro agora quem que é o diretor, quem que fez as coisas, e que eu tenho um pouco de medo, admito, tá? Mas eu acho que depois que eu terminar a série, eu provavelmente vou sim assistir o filme, mais pela curiosidade, pra ver o que aconteceu do que qualquer coisa. Esses são os livros que fazem parte do universo principal, né? Que fazem parte do universo da Torre Negra. Mas depois disso, nós temos os outros livros, né? Os livros que não fazem parte desse universo principal, mas que estão todos conectados de alguma forma e que se ligam ali, né? E que são demonstrados estarem conectados de alguma forma a partir da Torre Negra. Em que tudo se interliga e tudo se conversa. Eu fiz uma pesquisinha, tá? Procurando quais eram esses livros, tudo mais. Eu não vou falar sobre cada um deles de forma detalhada aqui, até porque depois cada um deles vai ter seu próprio vídeo conforme eu for lendo eles. Mas eu vou trazer aqui pra vocês quais são esses livros. Ao todo, do que eu achei, são 17 livros de Stephen King que possuem conexão com a torre, né? Que possuem, não só com a torre, mas conexões entre si, conexões com esse multiversozinho criado pelo King. Então, vou falar pra vocês o nome e a data de publicação também, porque eu acho muito interessante a gente observar que alguns desses livros foram publicados antes mesmo da própria Torre Negra ter sido publicada, sabe? Então, King é meio maluco, né? Fica aí essa análise. Mas quais são esses livros? Nós temos It, A Coisa, que foi publicado em 86. Temos Carrie a Estranha, o primeiro livro do King, né? Que foi publicado em 74. Nós temos A Dança da Morte, que foi publicado em 87. Nós temos O Talismã, publicado em 84. A Hora do Vampiro, que foi publicado em 75. Temos Saco de Ossos, de 98. A Casa Negra, que é uma continuação de O Talismã e foi publicada em 2001. Nós temos Insônia, que publicada em 94. Rose Madder, publicada em 95. Book 8, não sei pronunciar, desculpa, mas vai estar aqui na tela, né, os livros, então vocês veem aí bonitinho. Que foi publicado em 2002. Christine, de 83. O Iluminado, de 77. Celular, de 2006. O Cemitério, ou Pet Cemetery, né, de 83. Cujo, de 81. Sob a Redoma, de 2011. E Olhos do Dragão, de 84. Tem um Iluminado aqui, né? Mas, curiosamente, em todos os lugares que eu fui olhando, não tinha Doutor Sono, que é uma continuação de Iluminado. Eu não entendi por quê, tá? Então eu não coloquei, mas como não apareceu em nenhum lugar, não coloquei na lista. Mas muito provavelmente eu vou ler sim Doutor Sono pra, né, ver assim qual se tem realmente alguma conexão ou não, né? E por que que Doutor Sono, que é uma conexão do Iluminado, não teria essa conexão. Mas a princípio ele não tá conectado, tá? Mas veremos, né? Eu ainda vou ler o livro. Assim como os livros da Torre, todos esses livros foram publicados aqui no Brasil pela editora Suma. Então vocês também podem encontrar eles aí. Eu já tenho Cemitério para ler logo mais. E os outros eu vou ir lendo, eu vou ir comprando ou pegando emprestado. Eu tenho um amigo que tem alguns livros de King e eu vou pedir emprestado para ele.
Então, enfim, né? Enfim, e como eu falei, né? Eu falei as datas de publicação desses livros e a data de publicação dos livros da Torre Negra, porque realmente aí tem livros que foram publicados antes do início da Torre Negra, ou mesmo antes da finalização de A Torre Negra. Então, a gente vê que esse universo do King tá sendo trabalhado. Então, existe a possibilidade de que, tipo, livros que ele publique no futuro tenham, sim, essas conexões e a gente vai descobrindo conforme eles forem sendo publicados e forem sendo trazidos aqui para nós, né? Quanto à ordem de leitura, eu não tenho uma ordem de leitura específica, tá? Eu vou ir na base da fé mesmo. Assim, conforme for indo, conforme for me dando vontade, ou conforme eu for lendo a série, eu for achando que tem ali, né? Alguma coisa. Obviamente, eu vou ler primeiro os livros da série, ou pelo menos de início eu vou ir lendo os livros da série primeiro. E assim que eu terminar os livros da série, eu pretendo ler os contos, tá? As Irmãzinhas de Lúria e O Vento pela Flechadura. Tirando isso, com relação aos outros livros, realmente não tem nenhuma ordem, mas eu tenho mais ou menos uma ideia sobre livros que, tipo, O Cemitério eu já tenho, então é um livro que talvez eu já leia. E tem 3 livros que eu sei ou tenho teorias de como esteja conectado. Então eu já quero ler eles, que são It, que eu vou falar isso aqui, na verdade, me dá uma coisinha aí, porque eu não gosto muito de palhaços, então mas eu vou tentar ler, sim. A Hora do Vampiro também é um livro que, tipo, It e A Hora do Vampiro são livros que eu já sei mais ou menos como estão conectados. E A Dança da Morte, que é um livro que eu tenho teorias sobre como posso estar conectado. E aí eu vou descobrir depois que eu tiver lido, né? E também é um livro que eu tenho muito interesse de ler, né? Do King. Mas, no mais, é isso. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada meio maluca que eu tentei de fazer. Eu espero também que tudo dê certo e que esse projeto funcione e que eu consiga desbravar esse universo, tipo, pelo menos um pouco, da forma como ele merece, sabe? E trazer realmente coisas assim. Eu não sou nenhuma especialista, né? Eu não sou nenhuma expert num tal, por mais que eu faça assim faculdade de letras. Não é exatamente essa minha área específica, né? O King não é minha área específica e nem literatura inglesa não é minha área específica. Mas eu espero que eu consiga fazer isso bem, ou pelo menos que seja divertido e que eu consiga fazer as coisas, pelo menos, mesmo que pouco, sabe? Eu consiga fazer tudo bem e mesmo que pouco, que eu consiga trazer as coisas aqui pra vocês. Como eu falei, vão ter livros de opiniões, vão ter guardando leituras, vão ter grandes resumões, vai ter linhas temporais que eu vou trabalhar, alguns livros, alguns vídeos, né, roteirizados, outros não. Eu vou ver conforme eu vou escrevendo, se eu vou melhorando a forma como eu faço os roteiros desses vídeos, né. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, que vocês comprem essa ideia maluca que eu tive e que dê tudo certo. E até o próximo vídeo. Curtam, né? Compartilhem e até o próximo vídeo. E aí, eu tô também dá tchau. Tchau.